Uma recente votação realizada na Câmara dos Deputados sobre a medida provisória de número 1045, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, deixou a esquerda brasileira bastante incomodada. Isso porque, no texto original da tal MP, foram acrescentados pelos deputados uma série de pequenas alterações na legislação trabalhista, algo que tem sido chamado de nova reforma trabalhista, e que, é claro, tem causado comoção, quase levando às lágrimas a esquerda caquética nacional. Antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no canal? Se você ainda não me segue e se curte o meu trabalho aqui na plataforma, clique aí embaixo em se inscrever e também curta, compartilhe e comente neste vídeo, porque isso me ajuda a crescer no YouTube e a ser recomendado para mais pessoas. Este é um canal pequeno, então toda a ajuda é muito bem-vinda. E me siga também no Instagram, @quintessencia.lib, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. Em primeiro lugar, precisamos deixar clara aqui a posição libertária sobre o tema. A verdadeira e bem-sucedida reforma trabalhista no Brasil seria abolir a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, aquela atrocidade legal concebida pelo Getúlio Vargas quase 80 anos atrás. Uma sociedade libertária deve, obrigatoriamente, ter liberdade contratual, inclusive em situações que envolvem o trabalho. Indivíduos devem ser livres para contratar entre si, estabelecendo quais serão os critérios desse contrato, qual será a remuneração, se haverá e quais serão os benefícios para aquele trabalhador, etc. O que estiver fora disso, o que envolve o mínimo de coerção pelo Estado, é pura violência e é, portanto, antiético do ponto de vista libertário. Isso posto, precisamos aceitar o fato de que qualquer melhoria no aspecto trabalhista no Brasil é vantajosa, por menor que seja. E bem, na minha opinião, esta é uma melhoria bem pequena mesmo, uma reforminha trabalhista. Mas ainda assim acho que vale a pena ser feita. É preciso lembrar também que em 2017, durante o governo de Michel Temer, foi feita uma outra reforma trabalhista, igualmente tímida, mas que da mesma forma que a atual, fez a esquerda nacional ficar empolvorosa. Naquela época, pouca coisa foi mudada. Eu lembro que o que mais me animou naquela reforma foi o fim da absurda homologação de rescisão de contrato de trabalho, uma atrocidade burocrática que obrigava empresas e empregados a se sujeitar à avaliação da papelada da rescisão e do pagamento por um sindicalista qualquer. No fim das contas, era uma baita perda de tempo. Muita mentira se disse na época a respeito da reforma. Me lembro, e isso é verdade, de ter ido em um sindicato dos trabalhadores em padaria e ter visto um panfleto sobre uma mesa dizendo que a reforma trabalhista do golpista Temer iria acabar com as férias e com o 13º. Poxa, quem dera fosse verdade. Eu não escondo de ninguém a minha opinião sobre o trabalhismo no Brasil. Aliás, essa minha opinião já ficou clara em outros vídeos do meu canal, como este que está aparecendo na tela e que você pode assistir clicando aí no card. Não é necessário refletir de forma racional sobre o arcabouço legal trabalhista no Brasil, basta olhar para a realidade dos fatos. Os empregos no Brasil são de baixa qualidade e mal remunerados, e isso não apesar das leis trabalhistas, mas sim por causa dessas mesmas leis. Todo o peso burocrático de se contratar um funcionário, de se manter um funcionário e, principalmente, de se demitir um funcionário, pressiona os salários para baixo, porque todos aqueles custos que não incorporam a remuneração do trabalhador também pesam nas contas da empresa. Além disso, as relações empregatícias no Brasil se tornam engessadas, o que resulta em baixa produtividade e em parcos avanços no modelo de negócios das empresas. No fim das contas, estamos falando de menos dinheiro no bolso dos empregados. O projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados tem alguns pontos positivos nesse aspecto, justamente por relaxar um pouco o aperto trabalhista ao qual as empresas são submetidas. O que talvez tenha gerado mais polêmica foi a possibilidade de se contratar funcionários com regras mais flexíveis, especialmente quanto ao pagamento de algumas verbas trabalhistas, tais como férias e 13º salário, e também quanto ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou FGTS, que já foi tema de outro vídeo meu aqui no canal. O fato é que todo o aparato legal hoje vigente é um grande problema para a geração de emprego, especialmente para os trabalhadores mais vulneráveis. No caso, os mais vulneráveis são duas categorias principais: os jovens, que ainda não entraram no mercado de trabalho e que, portanto, não têm experiência profissional, e os trabalhadores com pouca instrução e que, por consequência, não conseguem ser tão produtivos no trabalho. No momento em que você cria uma série de entraves burocráticos, ou cria despesas acessórias e impostos sobre a mão de obra,
ou mesmo quando você estipula um salário mínimo, você está automaticamente destruindo as vagas de emprego para essas pessoas pouco qualificadas. Uma vez que todos esses custos trabalhistas provavelmente irão superar a produtividade que os trabalhadores pouco qualificados conseguem oferecer, não será vantajoso para a empresa contratá-los. Provavelmente, isso representará até mesmo prejuízo. Portanto, esses trabalhadores terão sérias dificuldades em encontrar um emprego justamente por causa das leis trabalhistas no Brasil. Me lembro quando da aprovação da reforma trabalhista de 2017, da celeuma que foi criada a respeito da possibilidade de as empresas, a partir de então, contratarem funcionários em jornada reduzida, desde que acordado entre as partes, mas sem a necessidade de anuência por parte dos sindicatos. Logo apareceu, na mídia mainstream, ou eu deveria dizer extrema imprensa, um anúncio de vaga de emprego, acho que de porteiro, um trabalho de 2 horas diárias que teria um salário de um pouco menos de R$ 300 mensais. Na época, várias personalidades da esquerda vieram a público rasgando as vestes, comentando sobre esse exemplo claro de subemprego. Cá entre nós, baita termo nojento e preconceituoso esse subemprego, vocês não acham? O argumento é de que aquele era um salário muito baixo, muito inferior ao mínimo nacional, e que não seria suficiente para garantir as necessidades básicas das pessoas. O que esse bando de apedeutas parece não saber, ou finge não saber, é que o salário em questão é proporcional às horas trabalhadas. Como eu disse, 2 horas por dia. Fazendo o cálculo proporcional, se percebe que aquele salário era maior que o mínimo nacional de então, o que fazia aquela vaga de emprego ser, na verdade, até bastante razoável. Mas é claro que raciocínio e honestidade não são as maiores virtudes da esquerda nacional, não é mesmo? Se você não quer receber apenas uns R$ 300 por mês, essa vaga de emprego não é para você. Na certa, você vai procurar um emprego que exija mais horas de trabalho e que, portanto, pague um salário maior. Mas essa vaga de emprego, que não é útil para você, pode ser útil para um monte de gente. Por exemplo, um senhor aposentado que queira apenas complementar a sua renda. Ou então, um jovem universitário que pode exercer essas 2 horas de trabalho remunerado para logo em seguida ir para o estágio obrigatório e à noite ir para as aulas. Veja que para a esquerda nacional, esses 2 indivíduos não deveriam poder trabalhar. O emprego para eles deve ser proibido, uma vez que tal vaga de emprego é um ultraje aos direitos dos trabalhadores. Acontece que essa gente, os políticos, os sindicalistas, os cotistas, enfim, todos eles são pessoas que nunca trabalharam, ou então que não trabalham de verdade há um bom tempo. Eles estão completamente divorciados da realidade do trabalhador brasileiro e estão estacionados no tempo, congelados num passado de lutas de classes e de revolução do proletariado. A realidade, porém, é bem diferente, e só quem é prejudicado pelas leis trabalhistas sabe bem como ela é. Pense apenas na infinidade de empregos de entrada que poderiam ser gerados para os jovens sem experiência profissional, ou então para pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade se a CLT fosse abolida. Hoje em dia, milhares de microempresários, ou mesmo os famosos microempreendedores individuais, ainda não conseguem contratar formalmente um funcionário, ficando à mercê de sofrer com processos trabalhistas, ou mesmo optando por trabalhar sozinhos sem contratar ninguém. Imagine agora que a contratação de funcionários seja facilitada por uma reforma trabalhista e que essas pessoas possam, agora sim, contratar funcionários. Possivelmente 1 ou 2 por empresa, o que parece pouco, mas que no somatório nacional representaria muita gente. É claro que não estamos falando de empregos de alto nível e salários. São apenas empregos de entrada ou que possuem a finalidade de garantir a subsistência a pessoas mais pobres. Contudo, ainda assim serão empregos, serão trabalhos dignos. Ao contrário do que os políticos pagos a peso de ouro e os sindicalistas especializados em nada fazer dizem, isso não é subemprego. Esses são empregos como quaisquer outros, destinados a pessoas que atualmente possuem sérias dificuldades em entrar no mercado de trabalho e, por consequência, ganhar seu próprio dinheiro e garantir seu próprio sustento. O fato, contudo, é que o trabalho como um todo está mudando e de forma bem veloz. O surgimento de novas modalidades de trabalho, a popularização do trabalho autônomo, impulsionado pelas mídias digitais, o rápido avanço da tecnologia, enfim, tudo isso tem deixado claro para todos que as leis trabalhistas brasileiras, além de serem terrivelmente contraproducentes, são ainda anacrônicas, forjadas no passado distante, sendo, portanto, totalmente descoladas da nossa realidade. O trabalho está mudando. A maior parte dos ofícios que ainda existem terão desaparecido nas próximas décadas, dando espaço a empregos que nós ainda nem conhecemos e que provavelmente sequer foram criados.
A existência de uma legislação trabalhista é apenas o freio de mão que impede o avanço de nossa sociedade e uma melhor remuneração para todos aqueles que exercem alguma função produtiva. O simples fato de só ouvirmos o esperneio da esquerda política e da classe sindicalista, mas não do povo em geral, apenas demonstra o fato óbvio de que a própria classe trabalhadora está de saco cheio de todo esse trabalhismo que dificulta a empregabilidade, torna as vagas de emprego existentes pouco atrativas e que, principalmente, empurra os salários para baixo. Ainda não sabemos se todas essas medidas passarão a vigorar, porque o texto aprovado pela Câmara ainda precisa ser votado pelo Senado e depois ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Então muita coisa ainda pode mudar, para melhor ou para pior. Mas essa reforminha é, de certa maneira, uma luz de esperança no ambiente manicômico que é o trabalho no Brasil, constantemente espoliado por impostos e outras tributações sobre a mão de obra, e relegado à obsolescência e à improdutividade por toda sorte de entraves e dificuldades legais que apenas distorcem o mercado e tornam patrões e empregados mais pobres em benefício apenas de um grupo de privilegiados.